Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos referência da autoevoluciologia, que é o ato ou efeito de referir, de reportar-se a alguma realidade, fato, objeto, instituição, periódico, livro, obra, episódio, casuística, variável, consciência, tomada conta de instrumento de medição, fator de comparação, padrão ou modelo de experiência evolutiva. Aqui nós temos, então, aí na fatologia, um monte de coisas, uma listagem sobre referência. Padrão de referência, busca de referência, teoria da referência, referência básica, referência videográfica, referência virtual, referência vaga, referência acadêmica, o valor da referência, o peso da referência, a referência pertinente. E por aí vai. Isso aí tem muita coisa para vocês verem. Agora, na questão aqui, da taxologia, nós apresentamos 10 categorias de referências básicas. Tipo, altitude, comprimento, consciência, cronêmica, movimento, peso, essas coisas básicas. Agora, na frase enfática, se as realidades, coisas, consciências, fatos e parafatos são diversificados, o mais inteligente é buscar os melhores padrões de referência para se viver melhor e acertadamente. Você já estabeleceu padrões para todos os posicionamentos existenciais? Que é o que vocês estão tentando estudar agora sobre as suas especialidades. A cosmoeticologia embasa tais padrões? Eu quero dizer que esse verbete tem 28 logias e 7 máximos. A Rosa pode trabalhar, se quiser, aí com a holopecologia, que falta só 3. E na remissão, que falta 3 também, remissão. Agora, eu quero dizer para vocês que tem um sistema de referência na fatologia, está repetido, isso já foi corrigido lá no original. Outra coisa também que já foi mexido, a teoria da referência já foi para a teoriologia, que é uma das seções. Outra coisa, a cultura pessoal também já foi para a culturologia. E a técnica da exaustividade já entrou na tecnologia. Estou só falando o que é que já aconteceu nesse verbete. Esse aqui, ó, está sem as divisões também, que ele é mais antigo. Vocês deixaram alguns meses, esse aqui é dos mais antigos que tem aí. Vocês deixaram alguns meses ele de fora. Agora, o que é engraçado é que hoje eu estou trabalhando num verbete que tem muita relação com ele. Como é que chama o verbete? Sinalizador evolutivo. Pois é, sinalizador evolutivo, que é um processo de referência. Mas, ó, é outra coisa. É aquele negócio da nuance, entende? Agora, ó, falar em referência, eu queria dizer para vocês que estão comemorando o centenário, 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu quero deixar bem aqui publicamente que eu sou muito grato ao Japão, principalmente por causa do meu amigo lá, que era o Rin Sakurai, que era um grande cientista internacional do Japão, e esse era meu amigo íntimo. Agora, o que se passa? Eu fiz curso lá, fui lá muitas vezes, devo muita coisa ao Japão. Se eles vieram para cá, eu também fui lá. Isso é para fazer um processo, o contrabalanço, o contraponto, etc. Me conta, a Sandra Tornier não está aí não, né? Tá. Se ela chegar, eu quero falar uma coisa com ela, fazer uma referência. Hoje tudo é referência. Entende? Você queria falar, faz favor. Pode fazer a sua referência. Você falou hoje. Você falou aqui que ia trocar a cultura pessoal por a culturologia. Culturologia. Mas a cultura... Aqui, ó. Aqui está. A cultura pessoal entra dentro da culturologia. Mas é a mesma coisa? Não. Não é. A culturologia, ela é ampla. Exato. Entende? E a pessoa então, é da pessoa. Tipos. Às vezes, por exemplo, é uma sessão. Ah, entendi. Eu pensei que você ia substituir. Sessões. Tá bom. São 3 sessões. A sessão é a teoria, a cultura e a técnica. Que Todas elas eu já a cultura pessoal é a cultura que a pessoa ela adquire numa vida? Não, é a sua bagagem. É a bagagem, mas de uma você, vida por ou de exemplo, várias? Você hoje já tem 3 idiomas que eu conheço. 4. Espanhol, português... Não, eu conheço 3. Espanhol, Sim. português e portunhol. Vai dizer que não? Agora, o dela é mais Portugal, Espandogal. Entende? Que ela é ao contrário. Né? O que mais você viu aí?
Não, a bagagem intelectual, a cultura pessoal que me chamou a atenção, queria entender mais se é de uma vida ou de várias vidas, isso, o que você está querendo dizer. Agora, aí, ó, a coisa mais séria é isso aqui, a identificação do prioritário. O que vocês estão procurando, a questão da especialidade, é ver o prioritário. Pois sim. Agora, esse prioritário tem que estar totalmente adequado e fixo, quer dizer, ele se encaixar perfeitamente no seu temperamento. Senão não funciona nada. Não adianta nada a pessoa querer ser uma coisa se ela não é. Entendeu? E o problema não é estar, tem que ser. Não é o que uno gostaria. Então o negócio é mais sério ainda do que a gente pensa. Por isso que é interessante procurar mesmo classificações. Sempre é boa a taxologia. Na taxologia de vocês, quer dizer, na minha, de vocês, do homem, do ser, da consciência, é a caracterologia que eu chamo. A taxologia é para objeto de modo geral. A caracterologia é o caráter, é a personalidade. Mas a especialidade da pessoa, ela também é vinculada ao temperamento da pessoa? É. Sem isso não adianta. Sempre está. Nem que seja uma perninha lá dentro. Agora, o ideal é estar 100% lá dentro. Valdo, fala mais de como a gente, sabendo a especialidade, consegue saber a linha de pesquisa de cada um. Ou dentro de uma especialidade básica, você vai ver a subespecialidade. Nós chamamos isso de subcampos. Você tem dificuldade para isso, porque você está querendo ficar só num campo, dominar aquilo e ser maior. Isso é ótimo, está muito bom. Mas veja, isso não é tudo. Nós somos versáteis e polivalentes. Divide o curso intermissivo. A partir disso não tem saída. E outra coisa, todo mundo aqui, ó, querendo ou não, vai ter que se adaptar ao processo da intelectualidade. E a intelectualidade aí, ela é multimodal. Quer dizer, tem muitos modos e manifestações. Ela é multifacética. Outro nome é multifacetada. Ela é poliédrica. Entendeu o que quer dizer? Então, por exemplo, você tem que ver filme, você tem que ver artigo, você tem que ver internet, você tem que ler livro, você tem que ver o tratado de história, você tem que ler o dicionário, você tem que ver a enciclopédia. Você está fazendo isso tudo. Você ainda não percebeu que você está... Aqui, ó, meu dedo no seu nariz. Estou fazendo, mas sobre o mesmo assunto. Então. Aí, Bidu. Sabe o que é Bidu? Mas você falou Bidu. que a pessoa... Mas você falou que a pessoa não tem que ser mais polivalente, mais versátil. Pois é, mas você está sendo. Como intelectual, mas você é polivalente. Então é polivalente na metodologia não, você de pegou um pesquisa. assunto, você está agora dissecando, chama de secção. O povo gosta de falar de dissecação, mas o termo técnico é dissecção. Agora, o que se passa? Com dissecção, você está passando um micrótomo naquele assunto. Mas é um assunto. Você está esgotando. Então, é igualzinho eu fiz agora referência. Eu passei um micrótomo aqui da referência. Aqui tem algumas dezenas de tipos de referência. Eu não coloquei uma debaixo da outra, mas está aqui, ó, para o povo pensar. Eu fiz uma enumeração horizontal. E como é que a gente sabe quando um assunto já acabou e tem que começar outro? A hora que você esgotou o assunto, é a exaustividade que chama isso. A hora que você chegou na exaustividade, que aquilo acalmou, que todo mundo está mais ou menos tranquilo, que não tem mais nada, não há mais porta para você bater. Nhoque, nhoque, who is there? Quem é que está aí? Tem mais alguma coisa? Mas e depois que você publicou, como a Mabel está Não, pode publicar, pode não publicar, não interessa. É a hora que você viu o amount, o acervo, o total, a bagagem que você conseguiu acumular. Mas aí é outro assunto que vai vir depois, Sim, ele dentro da mesma linha. Outra coisa, esse assunto aí é um item da futura análise. Agora, ele em si, ele é analítico, mas ele virou apenas uma síntese. Entendeu ou não? Tem que entender essas coisas, eu vivo falando isso, tem que falar muito tempo ainda até o povo entender. Para que o povo acabar. Eu quero acabar com a bitola da monovisão. Monovisão que eu estou falando é microvisão. Tá certo? Valdo, acabar com a bitola da microvisão. A microvisão é do especialista hemiplégico. Eu não quero criar especialista hemiplégico aqui. Entendeu, Ieda? Você, se deixar, você ia caminhar para isso. Se não fosse eu te puxar a orelha,
Sandrinha, por favor, vem, senta que eu quero falar uma coisa com você muito séria. Estava te esperando. Enfim, ela é da torneira, né? Torneira, é do torno. Então a gente pode torcer a cabeça, porque é do torno. Arruma suas coisas, onde você anota as coisas, senta que eu quero falar uma coisa com você. Eu estive trabalhando o seu material. É hoje. Como é que é? É hoje. É hoje. É hoje. Sabe como é que é? Pega suas canetas, a hora que tiver tudo arrumado, você me fala. Mas veja, estuda a especialidade. Ela também é. Você ainda não sabe, ela tem que chegar lá. Tudo tem enciclopédia nisso. Tudo é atacadista. Tudo é universalista. Tudo é panorâmico. Tudo é cosmovisiológico. Então, estão pensando que é só o Roberto que estuda isso? Não. Nós todos estamos nessa. Agora, eu tenho que tirar vocês da monovisão e passar para a cosvisão. Mas isso tem que ser aos poucos. Então, em vez de monovisão, vai a bivisão, a trivisão. Daqui a pouco dá quase televisão. Mas é porque é a distância. Entendeu? Mas tem que entrar. Mas a rigor você poderia então dizer que a especialidade daqui do grupo todo, a grande especialidade seria a enciclopédia de todos nós? Nessa altura dos acontecimentos é a melhor coisa que tem. E eu quero colocar 200 no mínimo de vocês, se vocês quiserem, né? Na enciclopédia. Mas 200 que fizeram... Tudo é enciclopedista. Esses 200... Tudo é o colaborador. Pois é, mas é enciclopédia. Quem faz um verbete é enciclopedista. É o verbetólogo que eu chamo. Tá certo? Você já tem tudo aí marcado? É só um parênteses, só para puxar a orelha dela. O caso é o seguinte. Você é a primeira pessoa que entendeu a numerologia até aqui. De modo, vocês ficam sabendo. Qualquer coisa, conversa com ela, que ela já tem algumas ideias. Agora, anota tudo que você já fez até agora. Eu aproveitei várias das suas em numerologia. Agora, anota aí. Você ainda está usando muito substantivo, adjetivo e cognatos. Entende? Mas agora, tem coisinhas que você precisa de ver. Todas a numerologia, elas têm 7 itens. Você fez vários com 6. Esgotou seu repertório, você jogou a toalha. Tem uns 3 ou 4. Eu aproveitei o que eu pude. Agora, outra coisa. Você esqueceu ainda de uma coisa, você ainda não viu. É o prefixo auto. Auto é muito importante na conscienciologia, porque você está estudando a pessoa, a consciência. Tudo é auto. Tudo é um processo egóico. Para sair do ego, você tem que falar do ego. O auto é o modo de se referir ao ego. Então, lembre-se, a hora que você for fazer, fala assim, isso aqui merece, ou comporta o prefixo auto, põe o auto, você vai mudar. 7 itens auto. Agora, outra coisa. Existe palavra que você está escrevendo errado. Uma delas que eu quero dizer, e a maioria aqui escreve, auto-omissão. Você escreveu auto com O só. Aí fica auto-missão, é a missão da pessoa. Auto-omissão, tem que pôr os 2 Os, não tem saída. O português existe. Entendeu? Mas isso a pessoa escreve, ela nem pensou na hora e tal. Agora, você é a maior, até agora que apareceu. Você está usando mais substantivo, adjetivo e cognato. Mas você já está entendendo o mecanismo. A coisa mais importante era isso. Tá certo? Pode continuar fazendo. Outra coisa, eu não peguei o livro seu, não. Eu estou só nas folhas. Agora, eu já fiz a metade das folhas, as outras eu não posso fazer agora, porque eu não posso mexer nos originais. Enquanto não tirar lá para imprimir, eu não posso ampliar, porque tem coisa que eu tenho que colocar lá que vai aumentar o número de páginas. Se passar uma página, tudo que está sendo feito vai para o espaço. Você está entendendo? Você entende de informática, você sabe como é que é. Então nós estamos esperando. Aí é que eu vou pegar o que sobrou e vou pegar também o tal livrão. Que aquele livrão todo, ele vai ampliar várias linhas. Você está entendendo? Por exemplo, o verbete, ele tem 4 páginas. Agora, a última página, a 4ª, por exemplo, a logo está bem embaixo. As páginas geralmente têm 53 páginas, 53 linhas. Então, por exemplo, se ele está entre 50 e 53, eu não posso acrescentar nada porque ele muda de página. Você entendeu? E eu não posso fazer isso agora porque nós estamos passando para ficar com 4 páginas.
Então, a hora que tirar isso, eu vou ficar novamente, aí eu recomeço tudo para levar para 1000 verbetes. Aí eu posso mexer à vontade. Então, eu só coloquei naqueles que comportava acrescentar 2, 3 linhas. Entendeu, não? Entendi. Agora, com isso é que eu tirei a conclusão. De todo mundo que já fez até agora a numerologia, você foi a única que acertou agora. Você está começando a saber. Agora, ó, leia bem o que é que eu já escrevi sobre numerologia. Torna a ler. Lá no verbete. Olha bem o que está escrito. Esses que estão com 6... E lembra disso que eu estou falando. Substantivo, adjetivo e cognato. Que é o que você está usando. Tá. Agora, está faltando prefixo, essa coisa toda. Eu posso aumentar esses que estão com 6? A gente pode... Não, eu já aumentei. Já né? aumentou. Os que eu aproveitei, aqueles que eu achei. Agora, outra coisa. Tem coisa que você não sabe, mas tem uns que eu já tinha feito. Que eu não trouxe aqui, mas já tinha feito lá. Então, aí eu estou julgando para ver o que eu faço, aproveitar talvez outra coisa e ver. Que as ideias estão mais ou menos dentro da linha. De vez em quando você acerta em cheio. Entende? Mas agora, você tem que fazer uma listagem para ver como é que faz a numerologia. Não pode brincar com isso. Não siga seu bistuto, a sua inspiração no momento, você não vai melhorar a técnica. Tem que colocar no papel e estudar. É igualzinho eu com esse caso de exemplologia. Se eu não anotasse, depois de vários anos, eu estava perdido. Todo dia eu descubro mais um item que eu não tinha colocado. Isso não tem parte nenhuma. Você vai apelar para quem? Para o bispo? Não adianta. Essa listagem que o senhor falou é para eu pegar todas as numerologias que eu fiz, estudar, alguma coisa assim? Ou não? Veja qual foi a indicação que você usou. Foi substantivo? Foi adjetivo? Foi o quê? Entendi. Outra coisa, um monte de numerologia sempre tem uma palavra que se repete. Essa palavra pode ser um adjetivo, pode ser um qualificativo, Sim. pode ser um cognato. Entendeu? Aquilo vai. A derivação. Então, você tem que estudar isso mais. O que eu estou falando, Tá. que você tem originalidade dentro do assunto, você tem criatividade. É aquilo que fala, é o povo heurístico. Você é do estilo do Cláudio. Aqui tem vários assim. Agora, você tem... Eu te falava isso desde lá de São Sim. Paulo, por causa das suas coisas. Ela, às vezes, ela pensa uma coisa e vem aquele negócio insólito. Entende? Ela capta. Agora, veja, esse é o processo passado dela, senão não teria isso. Ela já mexeu com isso. Agora, eu falei para ela há muito tempo, assim, ó, você já foi homem, já mexeu com umas coisas sérias com isso. Você lembra? Lá de São Paulo eu falava. Na época lá da família, aquele negócio todo que a gente via. Isso faz muitos anos já. Quantos anos faz isso? Uns 20? 20. Eu já tinha visto tudo antes. Ela era mocinha. Ela chegava, sentava, ficava na frente. E às vezes falava uma coisinha mais baixa, mas falava. Tá. Tá certo. Você entendeu, né? Entendi. Agora, qualquer coisa, você me pergunta, que a gente vai trocar figurinha, às vezes ajuda. Agora, ó, estão aqui com uma pergunta. Em fatologia, 6ª linha, de baixo para cima. A perda da referência. Em alguns casos, a perda da referência faz com que a pessoa entre em depressão. Meu mundo caiu, aquele negócio. O que pode ser feito nesses casos para amenizar a situação? E o momento da reciclagem? Olha, esse é o momento da reciclagem. Quando a pessoa está na depressão, a primeira coisa que tem que estudar é o seguinte. Ela tem que ver se o caso dela precisa de remédio. E isso, então, é bom ela consultar um psicólogo ou um psiquiatra, se o negócio é de depressão. Em tese, a pessoa não pode ficar com o seu orgulho ferido. Todo mundo, na verdade, por exemplo, precisava de fazer exame na consciência terapia. Isso é a minha opinião. Isso é generalizado, sem exceção, todo mundo. Agora, a primeira coisa, então, se a pessoa está em depressão, é ela fazer exercício físico, ela transpirar para desintoxicar e ela pensar em outras coisas. Então, isso também pode ajudar. Agora, outra coisa séria, os outros detalhes do processo da depressão tem que ver qual foi o fator desencadeante. O que é que fez essa pessoa entrar em depressão? Então, a perda de referência é a hora que a pessoa perde a identidade, a hora que a gente fala que ela perdeu o caminho de casa, a hora que puxaram o tapete dela, a hora que ela fica nas nuvens e a hora que ela chega naquele negócio que nós chamamos de desô. Ela ficou desorientada, é o desô. É o desô que leva para a deprê. Deprê é depressão, é o deprimido.
Então, de desô a deprê. Você está entendendo? É assim que o povo chama aí, de modo geral. Agora, tudo isso hoje tem conserto, tem saída, tem remissão e tem melhora. Mas a pessoa tem que melhorar. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem na depressão para a pessoa melhorar é a teimosia. Tem certas pessoas que têm um orgulho muito grande, esse orgulho muito grande barra o problema dela se abrir, fazer o abertismo consciencial. Então ela continua temando e só vê aquele lado dela. E não assimila a racionalidade de qualquer ponderação que você faça com ela. Então, nesse nível aí, a pessoa vai se embaraçar cada vez mais. Agora, veja, isso lá no fundo é um dos maiores autoassédios que a pessoa pode ter. É aquilo que leva a deprê. Eu não sei se está mais ou menos claro aí com quem perguntou, mas é por aí. Qualquer coisa você faz outra pergunta. Na página 9, antagonismologia, o antagonismo, destaque e insinuação. Poderia falar algo a respeito, citando exemplo? Sim. Destaque, por exemplo, eu insinuo alguma coisa com a Laura e faço destaque da Tornieri. Destaque, insinuação. Eu não mostrei as coisas da Laura, agora estou mostrando o que ela fez. Eu destaquei um trabalho que a Sandra fez. Agora, por exemplo, da Ieda, eu não falei nada, eu só insinuei. Então, a insinuação é o início de uma referência. Agora, veja, nós não devemos fazer indiretas espúrias. A gente tem que fazer diretas cosmoéticas. Agora, insinuação é uma coisa, não quer dizer que seja indireta. Tá certo? Não. Parece, mas não é. Denorex. A diferença é o seguinte, uma insinuação, você pode fazer técnica. Olha, eu tenho uma sugestão que talvez para essa teoria ou para essa hipótese, essa ideia aqui pode valer. Isso é insinuação. Você insinuou. Pode ser apenas uma especulação. Entendeu? Agora, a indireta. Você fala, né? Por exemplo, existe um líder no Brasil que fala assim, assim, assim. Isso é indireta. Você já sabe quem é, não precisa especificar. Essa é indireta. Agora, veja, essa é indireta técnica. Agora, indireta espúria. É a hora que você fica falando os podres da pessoa, sem expor, mas todo mundo fica sabendo quem é, e numa hora inconveniente, errada, que não vai ajudar ninguém. Isso é espúria. Então, vamos entender bem. Há referência, há insinuação, há o processo do destaque, há indireta, há direta, enfim, há citaciologia ou a citação, tudo isso tem. E outra coisa, tem o nosso verbete novo. Como é que é o verbete? Que é o assinalador da evolução. Sim. A patologia está bastante extensa, né? Mas teria uma sugestão, não sei se aí cabe. É a questão do caso clássico, que também muitas vezes em ciência, né? Em algumas Não, mas áreas. aí já tem. Já tem? Não, tem uma coisa mais séria do que isso. Quer ver? Vamos pegar usa aqui muito embaixo. essa expressão, né? O caso clássico. Não, tal, não, tal não. área. Tem um negócio aqui sério, não é isso não. A consciência pessoal em cada linha de conhecimento. A procura do nível evolutivo mais elevado. A referência ao melhor livro em cada área da cognição. Em vez de citação, estou pondo livro. A coisa é muito mais séria. Tem um Olha lá, livro, está lá mas- embaixo, a terceira linha. A referência do melhor livro em cada área de cognição. Geralmente eles falam assim, qual é o tratado, qual é a Bíblia desse conhecimento? Não, isso sim. Dentro dessa especialidade, qual é a Bíblia que tem? Mas é que às vezes dentro de uma área você fala assim, o caso clássico, né? Tem um caso que é clássico, tem até o nome do caso, tal, né? E ele às vezes é citado em vários livros e tal. Tudo é Isso referência. como referência, acho que essa expressão usa. Oi? Agora, aqui tem, ó, na exemplologia, tem o presidente do fã-clube. Tem só outra sugestão também. Ô, Rosa, você estuda aí. Outro seria o argumento de autoridade, porque utiliza aquela Aqui autoridade. tem mais ou menos as coisas não- também. Não pode sei ser que eu aonde, tenha tem alguma passado- coisa. Agora, ó, pois é, o poder de autoridade. Mas é que um é o poder de autoridade, outro é o argumento mesmo. A pessoa se utilizar, o fulano falou. Sei, mas é mais ou menos a mesma É. coisa. Agora, ó, sobre aquele negócio que eu estava falando, tem aqui a menção, a alusão, tem tudo aqui, ó.
tem a unidade de medida. Teria uma terceira, não sei se de repente eu passei por cima, mas isso talvez fosse a principiologia, o princípio do exemplarismo, porque serve como referência. Sim, mas isso aí já tem lá. Isso aí já foi colocado. Esse aqui é antigo, lógico, tem um monte de sessões que já entraram aqui. Mas põe aí para nós. A gente checa, às vezes também você vai arranjar mais alguma coisa. A remissologia só tem 7. Aproveitando o gancho do Loche, eu também daria essa sugestão, até anotei aqui, da principiologia e o princípio do exemplarismo pessoal. Mas tem outras sugestões, talvez sejam úteis. Vocês já decoraram esse eu estou pondo demais, né? Eu quero ver se os povos agora. Ô Rosa, vamos ver, né? Agora, aí considerando... Não vai estar repetindo os meus, né? Vamos estabelecer um prazo. A partir de 1º de agosto, não vai estar repetindo os que a gente está falando. Tem que trazer coisa nova. O que você acha? Ô, Roberto, o que você acha? Uma boa ideia. Cadê o outro Roberto? Ele está aí, não? O outro não está. Agora, se... Talvez possa valer a pena também colocar na interdisciplinologia a questão da exemplologia, se ela for relevante também. E nessa linha também chamou atenção lá na masculinologia e na femininologia, se não é o caso de colocar o professor, a professora, pelo problema também da referência do professor. Esse aí não tem vários deles que tem. Na patologia já tem. A sugestão que eu dei seria na masculinologia e na femininologia. Não, está puxando por causa da pedagogia e da referência. O pior que não é o caso. Aqui, ó, anota aí para a gente ver. Tá. Assim. Outro que chamou... Olha, tudo aqui é democracia e tudo é muito inteligente. A gente admite tudo. Até ver. Depois tem que comparar para ver se vale a pena pôr ou não. Outra sugestão também, professor, seria na questão da taxologia. Tem lá 10 itens, né? Um poderia ser talvez evolutiva, a escala evolutiva das consciências, na taxologia. Mas a escala parece que tem outro lugar aí. Então, uma leve impressão. Sabe por quê? Quando a gente põe muitas linhas aí, né, na patologia, o negócio roda, né? Aí eu acho que está falando. Será que tem? Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha, o sistema de referência é uma expressão que está repetida aí. A gente já viu há muito tempo, eu já tirei isso lá. Porque no verbete não tem referência direta à escala evolutiva, né? Pelo menos, não sei se eu não achei aqui. Emprego das escala é mais abrangente ainda do que você está falando. Agora, tem uns aqui terríveis. A referência cruzada. Isso é terrível. Isso é outra abrangência. É a cross. Agora, tem muitos aí. Tem uma última que não é tão direta, mas... Adriana, você estudou isso aqui, você lembra não? O negócio é enorme. Agora, eu não quis fazer, porque não deu 100, eu não quis colocar. Por isso que eu coloquei aqui dentro. E uma que não é tão direta, professor, pelo menos, mas eu acho interessante que seria o extrapolacionismo sobre o problema da referência pessoal, da pessoa ter alcançado no patamar que foi ela referência. Mas extrapolacionismo a gente usa para muita outra coisa, aí no caso eu acho que não é bom não. Tá. Era isso. Eu coloquei outras coisas, coloquei as referências multidimensionais, aí sim, esse aí é mais adequado. Está lá, ó, na parapatologia. As referências multidimensionais, aí envolve isso tudo e mais alguma coisa. Pode falar. Professor, na patologia, na 11ª linha, eu queria entender um pouco mais a referência como fonte de inspiração. A referência como fonte de inspiração. Você veja bem. A gente, por exemplo, você pergunta um assunto. Aí vem lá o Marcelo, ou o Antônio, fala assim, ó, tem um livro do fulano que está falando disso. Aí você não conhecia o livro. Você vai lá e pega o livro. Aquilo praticamente determina o seu caminho, abre o seu caminho todo através do livro. O meu livro Projeções da Consciência mudou o destino de um monte de gente. Tem muita gente que está trabalhando aqui conosco por causa do Projeções da Consciência. No entanto, ele tem 200 páginas. É um livrinho. Então, tudo é processo de referência, é coisa séria. Agora, o que é duro na vida é que a gente tem que mudar. Primeiro, não ser seta apenas. Presta atenção, eu já falei muito nisso. Seta.
A seta aponta o caminho, mas ela não vai junto. Então precisa de exemplificar. Então o ideal é a gente, em vez de ser apenas uma seta, ser um exemplo. O que aconteceu? Onde é que eu fui? Como é que é? Olha, você vai andando aí nesse caminho. Ali na frente tem um bar. Lá na frente tem um posto de gasolina. No outro tem um restaurante. Por aí vai. Então, é a constituição de uma personalidade mais integral. Agora, dentro do acolhimento, nós temos que fazer um universo de referência mais, vamos dizer, sofisticado. Então, por exemplo, você faz o acolhimento, da orientação e do encaminhamento. Agora, encaminhamento, você não despreza, você não se desliga, você faz o follow-up. Você vai acompanhando. Tá certo? Isso também é importante. Na questão de referência, tudo isso é importante. Agora, por exemplo, referência muito séria nossa, eu estou falando aqui, o Homo sapiens serenista na condição de modelo evolutivo. É uma saída. Agora, na questão aqui, ó, da hominologia, uma aqui, evoluciólogo, cosmovisiólogo, amparador e o sereníssimo. Tudo está aqui, ó, na hominologia. É para a pessoa pensar. Valdo, Sim. você tinha se referido aí na 7ª linha a referência cruzada. Você poderia estender? Pois é, esse aí é o que eu considero mais sério que tem. É a hora que você vai fazer o liquidificador. Você coloca todas as referências para ver o que sobra. E fazer, quando é cruzado, é o problema da associação de ideias. Você começa com a dissociação e pega o resto. Agora, com isso, você amplia seu universo. Isso aí é o processo da extensão, da exaustividade, do detalhismo. Agora, veja, isso é atacadismo puro, generalismo puro, cosmovisão pura. Entende? Isso é a cruzada. Seriam várias referências cruzadas aí. Não, e o algoritmo da Rosa é baseado no cruzamento. O que você acha, Rosa? Estou certo? Matematicamente tem que ter um elo bastante forte para ver essa referência cruzada, isso também. Tem. Uma outra coisa, por exemplo, falando, eu falei em matemática, vamos falar em aritmética matemática. O que são paralelas? Como é que é a definição que você tem? As paralelas nunca se encontram. Que não se encontram. É bobagem, que elas sempre se cruzam. Então, na técnica mesmo falando, é igualzinho, por exemplo, as linhas da estrada de ferro. Elas sempre se cruzam. Então, acaba se encontrando por causa do cruzamento. Tudo no universo, tudo do cosmos se cruza. Isso chama sincronicidade. Você está começando a entender? Então, a matemática é toda furada. Na verdade, até um certo ponto. Pois é, não interessa. Não interessa. Se aconteceu numa linha, furou. Havia um precedente. Aí afundou a matemática. Afundou. Agora, olha lá, ele fica feliz da vida, com a filosofia dele. Fica feliz. Satisfação. Agora, ó, vocês estão começando a esquentar. Aqui já passou para quanto? 17? Então está começando a melhorar. Eu quero dizer para vocês que essa madrugada estava 3 graus abaixo de zero aqui no CAEC, tá certo? 3, né? Agora, o aparelho lá do Roberto falou que estava nevando, não é isso? Mas aqui para nevar, precisa de ser vários dias por causa do sol. O sol aqui é muito aberto, por causa do buraco de ozônio. Menos 3 pode nevar. Esse é o de hoje? Os extremos. Máxima temperatura, 29,3. Mínima, 2,8. Isso aqui é o de hoje? É o de hoje. 2,8. Agora, ó, o meu aqui em cima estava a 0 grau, depois passou 0,5, 0,6, 0,7 durante 5 horas pela madrugada. Não passou disso. Hein? Não, comigo está normal. Agora, vocês têm que ver a média aí, né? Bom. Eu sou um cara que já vou tirar as luvas. Eu estou com as luvas da Madame Pompadour. Não sei se você chegou a ver as páginas amarelas da Veja,
falando em matemática, né, tem um matemático lá que está argumentando contra a existência de Deus através da matemática. Né? Sim, mas utilizando os argumentos matemáticos. Os argumentos são antigos. Que lá tem mais barba do que eu. Entende? No Instituto de Matemática, lá onde eu trabalhava, tem um rapaz que pirou e que ele ia de sala em sala. Pirou, né? Pirou. Não, ele estava pirado mesmo, estava fazendo tratamento psiquiátrico. Ele ia de sala em sala mostrando a demonstração que Deus não existe. Esse argumento é antigo. Agora, a culpa dos sofistas, os sofistas já usavam isso, você sabe, né? Na antiguidade. Tem uma história de um matemático famoso aí, que o rei chamou, agora, aí ele falou assim, eu vou provar que Deus não existe. Se eu x só ao quadrado menos y não sei o que é igual a zero, então Deus existe. Assim, eu só admito alguma coisa nesse sentido se você arranjar algum preceito ou postulado do Euler. Aí sim. Eu acho que foi o Euler que respondeu isso. Por isso que eu estou falando, você é bobinho. Foi o Euler, né? Aí ele fez uma equação qualquer. Se isso acontece, então Deus existe. Aí o rei, a pessoa não posiciona dele, né? Agora, matemática é brinquedo de palavra cruzada. Só que são os números cruzados. Eu sempre achei que a aritmética é o jogo de palavra cruzada, só que tem que usar números, algarismos. Então, é o jogo dos algarismos cruzados. É isso. Hoje eles usaram outras coisas aí, que tem um negócio feio para chuchu, né? Aí que tem um jogo. Sobre o cu. Eu falei que é o nome feio, eu avisei antes. Eu já avisei antes. Gente, aqui ó, tem outra coisa. É possível no grupo familiar, pais e irmãos, terem a falta e pouca produção de serotonina, resultando em fases depressivas, como uma paracicatriz ou uma paragenética? É o que tem mais por aí afora, né? Em matéria de processo de passado, das retrovidas, retrossomas, etc., isso acontece nas melhores famílias. Agora, é lógico que a genética é a base disso. Tem que estudar aí. A genética atual, que vem com a paragenética lá por causa da afinidade. Então, o processo de serotonina. Mas não é só serotonina que tem alteração, não. Tem outras coisas mais. Uma das que acontece mais aí é a endorfina, que é um negócio mais sério. Nós chamamos que a endorfina é a cocaína do corpo. Então, isso tudo tem que estudar. Todos esses neurotransmissores, as enzimas e problemas, toda essa substância aí. Os ingredientes aí que todo mundo tem no corpo, né? A falta de lítio também influi na depressão? Lítio é mais um processo de terapia hoje. Quando entra a depressão, muito séria, estão usando, né? Mas não é só na depressão. São várias caracterizações, né, psiquiátricas que estão usando o lítio, não é isso? Não é, não. Pois é. Lítio serve para ajudar a tratar, mas não serve para diagnosticar nada. Não. Se todo mundo fizer um exame de sangue, vai ver que tem um pouco de lítio na corrente sanguínea, porque é um metal, ele circula pelos alimentos e todo mundo tem. O problema é que se descobriu, né, ou a solução, que usando o lítio, isso é um estabilizador de humor e ajuda no tratamento do transtorno bipolar. Tá? Não sabe ainda como funciona exatamente. Até hoje não sabe, né? Tem 60 anos, não sabe exatamente como, né? Sabe, tem uma noção bem boa e várias hipóteses, mas nenhuma, assim, como a gente sabe de alguns antibióticos, que desde a hora que toma até a hora que sai, ele sabe como age na bactéria, destrói a parede. Isso do lítio ainda não se sabe. Tá certo? Professor. Vamos ver. Professor. Aqui na frase enfática, o senhor coloca que a questão de buscar os melhores padrões de referência para se viver melhor e acertadamente. Assim, a pessoa que tem uma determinada patologia, uma determinada doença, naquela área, ela tem as referências dela não ideais, pode ser assim, ou patológicas. Sim. Sempre o processo de reciclagem, de o ideal seria que a gente só tivesse referência de consciência livre. Não tem ninguém que dá vida aqui assim. Entre nós, por exemplo, não tem ninguém. Então a gente fala no serenão. Para a pessoa já começar a vir um desperto, por exemplo, um teleguiado, já é alguma coisa.
Mas no processo de curas, essa mudança das referências para melhor acontece mais como causa ou como consequência do processo de melhora? Negócio de cura. Cura é a remissão, tá certo? Remissão, né? Não existe cura definitiva de nada. Sim, porque a evolução é que cura tudo. Pode ser da reciclagem, então. Isso. É uma causa ou consequência? Pode ser uma técnica? Tanto uma coisa quanto outra. Depende do nível que você está. Como assim, exatamente? Se você está antes, é uma causa. Se é depois, vem a consequência. E aí muda. Aquele negócio que eu falo da análise de síntese. Sim. Isso depende do nível. Qual o momento evolutivo? Qual é o patamar do seu desenvolvimento? Dentro da sua performance, você está onde? Então, a linha que tem para trás e para frente. A questão da ampliação, então, dessa interface, por exemplo, através do conscienciograma, que nada mais é do que esse estudo das referências, né? Sim. Pode ser um processo, então, de... De quê? De reciclagem, nesse sentido, Pode. de uma técnica terapêutica, é isso que eu quero dizer. A autoconsciencioterapia, tudo isso são um processo de reciclagem. Sim, e a resexologia em si, a invexologia, tudo é reciclagem. Agora, o problema todo é o seguinte: a base da reciclagem é a pessoa descobrir-se. Ela se descobrir. O que eu sou? Como é que eu sou? Isso é que é a coisa mais séria. Por exemplo, o que a turma está estudando agora, para ver cada um qual a especialidade nesse momento evolutivo que a pessoa está. Isso é sério, é importante, é bom, é positivo. Isso vai abrir caminho. Então o processo todo é de abertivo consciencial. Isso é que é a autodescoberta. É você saber. Agora, o nome que eu dou para isso é RECIM, reciclagem intraconsciencial. Isso é a base de tudo. Agora, a referência boa que ninguém deve esquecer é de você no seu passado. Você antes do curso intermissivo. Entendeu? Isso nós não podemos esquecer, porque isso vai dar força para você caminhar. Mas como assim exatamente? Você já não é mais aquilo. Entendo. Você não é mais aquele troço. Você não é mais aquela coisa. Tá certo? Tem uns que ainda são. Eu não sei se a Pilar ainda é. Aqui, eu não sei se a Pilar ainda é. Você entendeu? Se examinar, né? Aquela coisa. Entendeu? Ainda são, voltaram a ser também. Aquele troço. Agora, tranqueira. Para mim aqui não tem ninguém que seja mais tranqueira, viu, Pilar? Nem você. Tá certo? Então, seria aí um obstáculo, né? É você carregar um peso. Vocês não pesam. Para mim, não. De modo algum. Falando sinceramente. Já há uma abertura. Já tirou o peso das costas. Entendeu? Pesar é carregar você nas costas. Aqui não tem isso. Todo mundo é voluntário, todo mundo está se ajudando. Há uma entre-ajuda. Você está entendendo? A entre-ajuda. É uma inter-ajuda. É a interassistencialidade. A base nossa é essa. De modo que isso tudo nós já vencemos esse nível. Hein? Descobre do passado através da conscienciograma. Você vai examinar quais são as suas tendências atuais. E você vai ver. Não pode esquecer, junto das tendências, as tendenciosidades. O negativo. Entende? E tirar a média daquilo. Ver como é que faz. O senhor falou para a Juliana ali a questão da especialidade do momento evolutivo. Então, a gente não tem uma especialidade que vai ser para a existência inteira. Não, é o que eu estava falando com ela. Ela está querendo para hoje. Ok. Mas, por exemplo, daqui 10 anos vai ser a mesma coisa? Você, por exemplo, você era mais do marketing e da propaganda, da divulgação. Não, da promoção. Ela trabalhava conosco, era assim. O que você está fazendo disso hoje? Não. Tudo muda. Cada momento. Outra coisa, eu não estava dando aula sem parar, tudo quanto é tipo de curso, eu não mudei também, eu estou só nesse longo curso. Agora, eu vou voltar de vez em quando, é capaz de eu dar algum curso lá no tertuliário para apertar mais vocês, né? Vamos ver como é que faz.
Ou vocês me apertaram, a gente não sabe bem, né? Precisa ver, né? Tudo é possível. Vamos ver, né? Tudo aqui é um processo de arena. Entende? Na verdade, lá, o tertuliário vai ser o arenário. Vai ser o sabatinário. Eu já escrevi isso, tem verbete meu que eu já falei isso. Sabatinário. Por quê? Sabatinário é aquela briga de sábado. Só que tem como esse diário, então é um sabatinário. É todo dia é sábado para mim. Tá certo? Então a gente está sendo sabatinado. Agora, tem outros nomes que eu andei colocando para o tertuliário. Tudo assim, nessa base. Argumentar já tem. O acariário. Esse já tem também. Você viu? Eu cheguei a te mostrar. Consultório. Hein? O seu consultório, você falou também. É, também o consultório. Entende? Consultório. Por quê? E outra coisa, é o responsório, mas é que responsório não serve. Porque responsório é outra coisa, é um fenômeno que é lá do meu parente. O tal que via tudo através de objeto. Psicômetra. Vai ser bem atualizado o upgrade de uma espécie de ágora, né? Também, né? É, seria. Até um certo um upgrade. Ponto. Agora, só que tem que ele fechadinho. Então, é um ginásio. Ginásio. Você está entendendo? Intelectual. Sobre isso também é. Agora, o que é interessante é o mental somático. Uma outra coisa também, é que ele não é um anfiteatro. Ele é um teatrão. É. Então, seria o teatro e entende como é que é? E o interessante dentro da teatrologia. Teatrologia eu já uso. Olha aqui. Não é aquela tetralogia, não. Teatrologia, tá certo? Tetralogia da área aí de vocês aí, da cardiologia. Tetralogia de Fagot. Tipo de teatro. Hein? Tudo está dentro do elenco. Das pessoas, né? Agora, da elencologia. Agora, o processo todo é o custo das respostas. Agora, a coisa mais séria é o debate. Então, seria um debatório, uma coisa qualquer assim. Entendeu? Agora, o que nós queremos é o seguinte, a hora que ficar pronto, vocês verem a coisa funcionar, vocês vão ter ideia disso. Agora, gente, o que é o Maracanãzinho? É isso do ponto de vista da psicomotricidade. Psicomotricidade. Agora, o que é esse nosso? É o Maracanãzinho em ponto menor, do ponto de vista cortical, cerebral. Agora, Valdo, pensando ali para a questão de argumentação, debate, refutação, vai ficar uma loucura, né? Não, não é isso. Vai entrar ali aqui, já... usando aqui as técnicas da Rosa. Dentro da geometria, tudo caminha para a esfera, que a esfera, no fim, é a circunferência, que é um círculo. O círculo é que dá... A gente tem que acabar, dentro do círculo, você tem que acabar com o labirinto, o dédalo. Então, veja, lá dentro nós temos que acabar com os dédalos. Através de quê? Das respostas. Entendeu? Então, é acabar com a labirintite intelectual de vocês. No caso, não é labirintite, é labirintose. Minha também. Tá certo? A intenção é essa, acabar com a labirintose. A labirintose aí, ô Roberto, você está entendendo, né? Ela é mais séria, não é só de um lado aí da cabeça, não, mas pega tudo, tá certo? Professor, de certa forma também não seria um referenciário, né? Também, é o que a gente está falando aí. Outra questão aqui, na patologia, na linha dessa ali, a busca da aproximação ideal do melhor, né? Essa questão de prosêmica, no fato aqui da Cognópolis, da própria CCCI, sim, o fato de estar saindo isso aí pela própria internet também, de certa forma é uma referência forte, né, em termos planetários até, no processo da conscienciologia, né? Mas a ideia é essa, né? Agora, aí o tertuliário, ele pega as mídias básicas mais sérias. É a aula, o online, rádio, televisão. De certa forma, a Foz do Iguaçu está sendo uma referência mundial nesse sentido, né? Vai ser. Nós estamos só começando, né? Você viu? Aí, anteontem, nós recebemos alguma coisa de Madrid, na hora aqui. Nós recebemos aqui do Japão, na hora, em cima do lance. Já recebemos da China.
Como ter a sutileza em diferenciar numa dupla se estamos usando a relação com a pessoa como referência para nos auxiliar na crise ou estamos sendo assediadores, vampirizadores dessa consciência? A primeira coisa é a seguinte: vê se o duplista ou a duplista, o seu parceiro ou a sua parceira, se ele está crescendo junto com você. Se ele ficou para trás, você tem que perguntar para você: estou sendo assediador para essa pessoa ficar para trás? Se ele está crescendo, então você vai perguntar: eu estou sendo amparador para essa pessoa crescer? É assim que é a saída, é examinar. Dentro de uma dupla, quando a pessoa é despojada e ela é sincera, é leal, honesta, autêntica, é mais fácil de fazer a verificação da conscienciometria. E a pessoa tem, em vez de um espelho só, tem dois. Agora, se você dá um jogo de espelho, você começa a ver uma opção de coisa que a dupla tem. Mas tem que ter muita sinceridade, muita autenticidade, muita honestidade, senão não adianta. Mas que funciona, funciona. Então, vocês estão entendendo, eu vou repetir aqui para a pessoa que perguntou. Você vai olhar, a sua companhia está em evolução? Então, pergunta para você, ela está. Então, pergunta para você, eu estou sendo voluntário, companheiro, eu estou pondo uma mão na roda para ajudar essa pessoa a evoluir desse jeito? Quer dizer, eu estou sendo um amparador? Agora, você vai ver, essa companhia, ela está regredindo, ela está estacionada? Se está estacionada, ela está regredindo. Em relação a você, ela está indo para trás? Então você tem que perguntar, eu estou ajudando a ela a ir para trás? Eu estou, por exemplo, vamos dizer, totalmente distante, sem ver que eu precisava de ajudá-la? Isso tudo tem que perguntar. Perdão. Agora, na primeira linha da fatologia está em destaque, teoria da referência. Que teoria é essa e por que está em destaque? Primeiro, está em destaque porque teoria já entrou, eu já coloquei nos originais, que aqui é muito antigo isso aqui, está dentro da seção teoriologia. Então, ela está sempre destacada. Toda teoria tem destaque. Tem uma série de condições. Técnica tem destaque, teoria tem destaque. Várias condições que eu escrevo têm destaque em itálico. Isso eu explico isso na introdução da enciclopédia. Agora, o que se passa? Destaque a teoria. Que teoria é essa? Teoria da referência. Rosa, você quer falar alguma coisa sobre a teoria da referência? O que você sabe disso? O que é? Olha, eu quero ouvir vocês. Tá. Quando fala em teoria, o negócio é maior, eu preciso da gente ver, não é só a ideia. O que eu penso é que a teoria da referência está relacionada com algum parâmetro que você escolhe para fazer a comparação de todo o resto com aquele parâmetro. E tem um negócio muito sério atrás disso. Chama ricochete. O ricochete, né? Antônio, você quer falar alguma coisa sobre a teoria da referência? Eu diria que está relacionado com o embasamento que você vai utilizar, né? Isso. Então você precisa ter um embasamento. Então a teoria da referência vai se reportar. Isso. Qual a unidade de abordagem que você tem? Essa aí é a primeira que tem. E não esquecer nunca o processo do ricochete. Não pode seguir a ciência convencional. Que na ciência convencional todo mundo tem que fazer as coisas sem participar. Mas isso aí não tem jeito. Na referência sempre se participa. Não tem jeito. A rigor. Nós temos que sair da falácia da ciência convencional. Agora, Valdo, de qualquer modo, na hora de propor uma ideia, é importante você partir de um ponto básico. Isso, a unidade. É o fator desencadeante, é o gatilho, é o detonador. É porque se você não deixar claro esse ponto de partida, aquela agora, teoria, aquela proposição pode não ter a outra coisa também, não pode esquecer que isso aí é efêmero. No meio do caminho, os fatos podem modificar esse ponto. Isso é que é importante a gente falar também. O estudo está dentro da teoria. Os fatos vão mexer então, todas essas coordenadas que nós falamos são enunciados dentro de um corolário maior que forma essa teoria. Pois a teoria ela se baseia mais nos fatos. Eu tinha pensado, falou dos fatos,
A teoria, tudo é baseado em a fatos. referência é mais baseada em fatos. Não é? Tudo é baseado em fatos. Os fatos é que mandam. Professor, só essa teoria é citada na filosofia analítica. Para referência de palavras a objetos. Uso de... O Valdo aproveitar. Agora, eu acho que lá ainda é pequeno ainda. O universo disso aí é maior. Né? Professor. Aproveitar a questão. Pode falar, você já começou. Você está falando aqui na nona linha de baixo para cima, na referência espaço-temporal. Mas, para mim, acho que toda referência tem a ver com espaço e tempo. Aqui você está querendo dizer o quê? Não estou de acordo. Não estou de acordo. Mas, então, o que seria? Eu falo no espaço temporal, lá no Projeciologia, até mostro o cone de luz, aquela coisa toda. Mas não estou de acordo com isso. E a hora que chega o consciência esse, na consciência? Não tem mais nada disso. Então o negócio é mais sério do que a gente pensa. Por isso que eu falo, todas essas ideias que nós temos ainda são relativas se você levar para a consciência. Mas então a referência da consciência transcende tudo. Aí é que entra a mateologia, consciência, consciência livre. Dá para explicar por que o consciência está fora do espaço? Mateologia. Como é que você vai pensar uma coisa sem símbolo? Posso só comentar uma sincronicidade? Eu acabei de receber aqui, chegou pelo correio, o Jornal de Psicologia do Conselho Federal. Sim. Aí a matéria está aqui. CREPOP lança documento de referência. Acabei de receber isso agora. CREPOP. Que é o Centro de Referência Parece o nome da gatinha lá de casa. Mas interessante é que fala, o título é Lança Documento de Referência. Interessante. Interessante, né? E é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, que está lançando o documento de referência. Agora veja, estão procurando aquilo que vocês viram falando aí, você também fala o quê? Marca de excelência. Estão querendo excelência. Isso é importante na referência. Mas a sincronicidade, né? Tem um negócio, está falando de referência, vem isso na matéria. Está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Só passar lá para ele. Professor, aí no caso o conscienciograma, não é justamente um exemplo da teoria da referência? Até um certo ponto. A consciência-terapia também. Agora, a reflexologia também. Agora, um pior ainda é a inflexologia. A inflexologia é muito específica. A inflexologia é da Natália. A reflexologia é do Oswaldo. Obrigado. Na questão da dupla evolutiva que você estava falando, a questão do duplo, o senhor fala lá no 700, cabeça de casal em relação a alguma coisa, que é referência dentro da dupla com alguma área. Sem isso, tem muita coisa que não caminha. Tem que chegar a um acordo com isso. Tem que chegar a um acordo. É o processo do especular. É o problema da batida, né? Vai e volta, que é o ricochete, que é o processo da domesticação mútua. Sem isso, não vai. Professor. A vida precisa disso. Aqui. No caso, a gente está falando de vários exemplos de referência. Eu posso colocar como a personalidade amoral é justamente o oposto, a falta de referência, sadia pelo menos? Ou não, ela é uma referência baratrosférica. Sim, mas eu digo ela, assim, o ponto de vista dela, né, a manifestação dela, ela não tem uma referência. Mas veja, ela é a referência baratrosférica, é a referência da marginalidade, da anticosmoética. Até um certo ponto é da regressão. Eu entendi. É o regressismo. Eu entendi. É porque o que eu observo na pesquisa que eu faço chega um ponto, ela não tem tanto essa referência, ela vai evoluindo, né? Então ela chega a um ponto que não tem tanto essa referência tão baratrosférica, mas também não tem tanto uma referência positiva. Então fica um ponto que uma isso aí é certa... um meio termo, ela fica na fase de transição. É uma fase de transição, isso. Aí não tem essa referência, não tem uma... Mas essa fase de transição quase sempre é regressiva. Ela não é estacionária. Como assim regressiva? É isso que você tem que estudar. Você vai ver. A hora que a pessoa está indefinida, não fede nem cheira, ela está regredindo. Mas não é um ponto que ela vai chegar de alguma forma ou não? Não, ela vai chegar, mas isso tem que ser super fugaz. Ela tem que passar rápido aí. Dá uma fubecada dentro da fugacidade.
Tentando andar rápido. Que a hora que fica na dúvida... Patinando, né? Já está ainda regredindo. Esse negócio, esse princípio é terrível. Agora, ó, quem fala mais nisso é só eu mesmo. O povo geralmente evita. É igualzinho o princípio da descrença. Qual princípio você Tem fala? certos princípios nossos que eles não gostam de abordar. Valdo, qual princípio você falou que é terrível? Quando a pessoa estaciona, ela está regredindo. Então não há estacionamento a rigor. Há regressão ou evolução. Por quê? A consciência não para. Não, eu entendi. É porque então, o processo, eu já escrevi até, vou trazer aí depois um verbete para vocês, sobre o hibernante. O hibernante é isso, é a hibernação. Professora, a principal referência, a gente poderia dizer que é o próprio paradigma, nesse caso o paradigma consciencial? Temporariamente, porque o paradigma também é uma coisa relativa. Porque, por exemplo, eu não sei como é que é o paradigma da consciência livre. Em termos gerais, tudo nosso, eu já falei, tudo isso aqui, ó, é temporário. Né? Como é que é? Não, tudo é temporário. A única coisa que tudo é passageiro, a não ser mesmo. Esse é o cobrador. É o motorneiro, esse aqui é o nome que eles usam. E usa, tem um nome mais técnico para isso. É o motorneiro e o trocador, não sei o que é uma coisa assim. Porque a própria personalidade, os valores, eles são estabelecidos em cima do teu paradigma existencial. Então, o paradigma é uma base. Para nós hoje, nesse momento evolutivo, isso aí é muito importante. Mas eu digo para você, do ponto de vista da cosvisão, como é que fica a consciência livre? Consciência livre, a gente não sabe como é que é. Então, estudo também. Como nós estamos falando em referência, não podemos esquecer a referência mateológica das coisas. A evolução da referência. Por causa da exaustividade. Depois da exaustividade vem a mateologia. Depois da mateologia vem o incognito. Isso é o incógnito. O americano que gosta de falar incognito. Agora, antigamente eles chamavam, são os mistérios. Outro nome que eles usavam era oculto. Agora, outro nome que se usava, até há pouco tempo, ainda se usa ainda às vezes, é esotérico, com S. A gente poderia dizer que nisso, então, a cosmoética e o universalismo nos parece ser uma das melhores referências em termos de conduta, vamos dizer assim. Porque nós precisamos disso, que a gente ainda não domina isso. Nós ainda somos herméticos em certas situações também. Nós acobertamos muito aquilo que a gente tem. E a maioria do que a gente acoberta é coisa negativa. Agora, nós temos que mudar isso. Aí o Antônio mesmo está fazendo força lá no IDENTE dele para isso, para mudar os 51%. Atualmente é mais de 51% de acobertamento do pior. Agora, nós temos que fazer o acobertamento do melhor, que é o quê? Como é que chama? O anonimato serenão. Agora, veja, esse anonimato, ele é uma faca de dois gumes. Na verdade, ele não é anônimo. Ninguém é anônimo para determinado nível evolutivo acima dele. Então, por exemplo, nenhum serenão é anônimo para a consciência livre. Você está entendendo? Eu estou querendo dar para vocês são as referências paramateológicas. Entende? Eu já escrevi sobre isso também. Paramateologia. Tem lógica, não tem? Agora veja, com isso, o que é que nós estamos tentando fazer aqui? Ampliar a monovisão de todo mundo, tá certo? Levar para uma visão maior, mais ampla. Pensa nisso. Agora, ó, o processo da enciclopédia que nós estamos falando. A Ivone está trabalhando dentro do processo da enciclopédia. Tudo dela é por atacado. Isso é o problema. A referência. A Laura precisa de ver também com a Ivone, as listagens dela. Eu acho que ainda não viu, não. Se tiver a mão lá ver. Você tinha falado antes, a falta de referência, você deu acho que um exemplo nosográfico. Mas agora, a falta de referência, ela, na verdade, não existe. A gente sempre está à procura de referências. Assim, isso positivamente. Por exemplo, a procura de um livro de referência. Isso, mas a gente está sempre procurando alguma coisa que vem confirmar aquilo que a gente quer. A maioria tem dificuldade de aceitar alguma coisa que vem contra aquilo que ela está pensando.
Isso é aquela pessoa que pede lá um encaminhamento, uma mensagem ou um pedido para o médium. Está sempre pedindo, ele já inclui o que ele quer como resposta, só para confirmar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer. Está tudo errado. Então, esse nível de referência é a média que nós temos aqui. É sempre a reivindicação, lá no fundo. Isso é bobagem, não é por aí. Quando você se refere à falta de referência, está querendo dizer o quê? Que a pessoa... Que nós ainda, em matéria de referência, somos ainda zero à esquerda. Mas então, a média de 51% é negativa. Você não acha, Antônio? Mas em todo mundo sempre não existe uma certa falta de referência? Não, a pessoa acha que ela já é a referência. Eu sou o príncipe, o rei do cosmos. Bom, aí é doentio. Não, é doentio, é o que eu estou falando. Que é a autocracia, o totalitarismo. Nunca ninguém, em tempo algum, nesse país. Tá certo? Agora, o nome disso lá na minha terra é megalomania. A megalomania é uma das referências básicas da sociedade ainda patológica. O que você acha, Luiz? Está de acordo? Dentro da psiquiatria, vale? É terrível pensar nisso. Professora, dentro do contexto familiar, de certa forma, nós acabamos sendo alguma referência. Não é isso. Tem uma coisa pior. É o seu sobrenome. Seu sobrenome é a referência. Agora, por exemplo, o pai, o cara chama Joaquim Barbosa. Agora o filho, Joaquim Barbosa, filho. Isso é uma referência do egoísmo do pai. Já de cara. Então já vê como é que é o nível da família. Por aí já vê. Júnior, filho, neto, tudo é isso. Agora tem outra, 1, 2, 3, em algarismo romano. Tudo é referência boboca. A outra coisa mais séria, que é uma referência, essa eu já falei, eu já tenho até vezes que eu falo disso. Você vai ler um artigo e o cara tem 5 nomes. Deixa lá porque é besteira. Esse é jejuno. O nome é jejuno. Jejuno, você sabe o que quer dizer? Jejuno. Então depois vocês olham. Mas o caso todo é o seguinte: jejuno é o calouro, é o novato, é o bobinho, é o engatinhante, é aquele que está começando a funcionar. Então, é uma referência. Pelo nome da pessoa, você já viu, artigo não deve ser grande coisa. O cara vai escrever e coloca 5 nomes, ele ainda não tem aquilo que em francês chama nome de plume, quer dizer, o nome da caneta, do lápis. Que geralmente são no máximo 2 nomes. O francês, se puder, tem um nome só. Você está entendendo? Então, o que é? O processo de referência pelo nome. Uma outra coisa, a pessoa assinou a assinatura dela, mas principalmente a caligrafia, quando ela escreve, já é uma referência para você saber quem ela é. Este referencial nos amparadores, nós temos lá no curso intermissivo, depois intrafisicamente. Há um referencial forte? Principalmente da energia. A sua força presencial atrai ou assediador, ou amparador, ou consenero, ou qualquer coisa. Agora, esses amparadores, esse amparador do curso intermissivo, há uma referência mais forte nele em si, ou no que nos acompanha mais fortemente, né? Ou não? Não, tem pela afinidade, depende do que está fazendo, mas sempre tem, né? Agora, você tem que lembrar que todo mundo tem milhões de consciência no seu grupo evolutivo. Existe uma faixa mais evoluída, uma faixa média e uma faixa inferior, em matéria de evolução. Os amparadores estão nessa faixa mais evoluída. Agora, a tendência da gente, de todo o grupo, é ter muita gente embaixo, ter a metade, mais ou menos, na metade, e 1/3, sei lá o quê, em cima. A pirâmide. Tá certo? O que você queria? Professor Walter, como que a gente pode melhorar a interpretação do conteúdo dos parafenômenos? A primeira coisa é ver todo o contexto aonde ocorreu o fenômeno. Quais são o elenco desse fenômeno? Quem é que participou? E depois ver o que você está fazendo dentro desse contexto. Se ele mexeu com você, qual é
a sua finalidade, o seu objetivo, qual era a sua intenção. E ver o que é que tem. Agora, então, a primeira coisa, a hora que você vai fazer, sopesar, entende? Colocar na balança esse fenômeno, você vai ver. Primeira conclusão que você tem que perguntar. Ele foi patológico ou foi homeostático? Quer dizer, foi sadio ou foi doentio? Se ele foi sadio, então eu preciso de ver a mensagem que veio seriamente. Isso em relação àquilo que você estava pensando. Que não tem ponto sem nó. Se acontece, tem sua razão. Tem sempre um recado. Agora, às vezes, você não vai saber decidir na hora. Então, você anota tudo e também anota, registra as suas sugestões para o momento. Porque você está quente, você tem mais ideias sobre aquilo que depois. Então, você deixa lá anotado. E vamos ver o que acontece. Mas que eu reparei assim, com o tempo, a interpretação ela vai ficando mais profunda, com mais detalhe. Por que de cara já não consegue... Porque você recebeu apenas um flash. Qual que é aquela minha técnica que eu já falei? Você sabe disso. Qual que é a técnica da retrocognição e da rememoração? Flash, episódio, história. A hora que chega na história, aquilo não quer dizer nada, porque pode ser que seja um seriado. Depois dela começa tudo de novo. Mas assim, você recebeu uma inspiração para fazer uma coisa. Aí você fez de um jeito, aí não deu nada. Depois de meses, aí você fez de um jeito, aí você viu, poxa, era esse jeito que desde o início... É burrice do início. Não houve reflexão. Como é que acaba? Não houve reflexão. Agora veja, às vezes, se não demorou muito, às vezes a pessoa conseguiu ressarcir o erro. Se ela andou rápido. Que às vezes, 6 meses depois, já não dá mais nada, que aquilo já envelheceu. Perdeu a razão de ser. Outra coisa, quando perde a razão de ser, qual é o fator que eu já falei aqui 100 vezes? Qual é o fator mais proeminente, mais sério, quando ela perde a referência? Perdeu os companheiros. Vocês já estão sabendo o que é. Gente, antes de mais nada, tudo na vida é consciência, é personalidade. Pensa nisso. Agora, lembre-se, a maior parte das consciências que nós temos aqui, ou são muito inferiores, então são subhumanas, ou são muito egocêntricas, são baratosféricas. Esses são os dois tipos que tem mais. Então, veja, essa é a escola que nós estamos. Agora, a nossa pretensão é imensa. A gente quer colocar a escola na frente desse hospital. E a gente, o caminho é esse. Mas aí... Agora, o trabalho nosso é para os próximos séculos, ou para os próximos milênios, se vocês quiserem. Se a pessoa teve a ideia, ao invés dela agir, ela deveria pensar assim, em todas as possibilidades de fazer aquilo, para depois fazer? Não, primeiro, ela tinha que ver a viabilidade daquilo, sob todos os aspectos. Não é viabilidade econômico-financeira, não. Isso aí é o que todo mundo vê por causa do capitalismo selvagem, não é? É a viabilidade do ponto de vista das suas forças, do perímetro da sua influência, do universo das suas possibilidades. O que é que existiu? Que você nunca vai receber além daquilo que você tem. Então, se você examinar o que você tem, você já vai delimitar qual é o melhor caminho dentro daquilo. Dentro daquilo, então, você vai ver qual é o ideal, qual é o melhor, o que é o mais relevante. E acabou. Aí você vai. Nesse caso aí, nessa primeira abordagem, faltou reflexão. Tinha que ter mais reflexão, tinha que pensar mais. Agora, essa reflexão significa teática. Ela caminha para uma pesquisa. Essa pesquisa tem que ser teórica e tem que ser prática, pragmática, objetiva, concreta. Senão não adianta. Você está entendendo? A primeira é porque a pessoa, às vezes, ela fica entusiasmada. Por isso que eu falo, não pode ter entusiasmo nisso. Se ela fica entusiasmada, ela quer ver logo aquilo pronto. E isso não adianta nada. Às vezes ela quis fazer um bolo, mas desse tamanho. Mas não é isso que ela tinha que fazer. Ela tinha que fazer a fabricação permanente de bolos. Então o negócio é muito maior do que aquilo. Entendeu? É que na fatologia, a quarta linha de baixo para cima, a consciência pessoal em cada linha de conhecimento. Isso. Eu não entendi isso. A consciência pessoal em cada linha de conhecimento. Qual é a sua linha de conhecimento que você trabalha mais?
Agora, você tem consciência do seu papel dentro dela? O que você faz lá dentro? Você é figurante ou você é uma galã? Ou você é do segundo escalão? Você é do último escalão ou você é do segundo? Ou você está na ponta? Você lidera alguma coisa? Isso é a consciência pessoal em cada linha de conhecimento. Como é que a gente é? Aqui na obsolescência das referências pessoais, eu queria saber qual é a causa intraconsciencial que faz a pessoa, até um determinado momento, ter um referencial e aí, de repente, aquilo ali muda totalmente. Ela muda na hora que acontece alguma reciclagem. Agora, a reciclagem ela pode chegar de uma maneira pacífica ou de uma maneira violenta. Na violência, ela vem por acidente ou vem por doença. Ou uma notícia infausta, como a gente fala. Alguma tragédia, alguma coisa, até com outra pessoa, mas que atinge a pessoa ali de uma maneira mais íntima. Agora, do ponto de vista positivo, é a hora que a pessoa vê que é importante fazer a reciclagem. E espontaneamente, de maneira voluntária, volitiva, pela vontade dela, ela começa a fazer. E aquilo, às vezes, exige muito quando ela vai fazer isso, porque apenas não é uma reciclagem existencial, externa, exterior, mas às vezes vai pegar algum processo dentro do temperamento dela. Isso exige muito. Então, aí ela tem que renovar. Não dá, nesse caso, segundo, fazer apenas um trabalho, um tratamento ambulatorial. Tem que fazer uma cirurgia, e cirurgia de vários tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, aquilo tem que ir, senão não adianta. Agora, esse processo, a pessoa, a maioria se deixa, eles querem arranjar um placebo. Toma o placebo para se tapear. Outra hora, eles querem fazer apenas um paliativo. Faz aquilo, só tira os mosquitos, mas deixa a sujeira. Agora, o processo é a cirurgia. Na hora que acabou. Não adianta mais nem o problema da farmacologia. Às vezes tem que fazer uma mutilação. A mutilação é para conservar o resto. Então, que perca os dedos, mas que fique o braço. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, isso aí é que é. Com o problema da referência, você vê a altura, a profundidade, a expansão e a qualificação dessa referência, você vai ver, então, o que é o móvel. O que é que está movendo essa situação? Qual é o leitmotiv? A situação mais séria. Aí muda. Aqui na fatologia ainda, na última linha, o megafoco evolutivo pessoal. Você podia dar um exemplo, assim, de... Megafoco evolutivo pessoal. Por exemplo, eu já falei aqui sobre, analisando eu na condição de cobaia. Um dos megafocos que eu tenho é o meu calculismo cosmoético. Tudo meu eu levo por aí. É um megafoco. Antes de estudar qualquer tema, eu vejo, não, vamos ver o calculismo cosmoético. Vale a pena perder tempo com isso? Tudo é calculismo. Aí então vem tudo quanto é referência, vem para a minha cabeça. E eu decido de acordo com isso. Agora, vai chegando um tempo que você vai fazendo convergência. A sua especialidade, então, que no início era pequena, ela se torna ampla como um atacadismo. Ela vira um generalismo. Entende? Por exemplo, uma coisa é você estudar uma ilha, outra coisa é você estudar um arquipélago. Você está estudando ilha, mas você não está estudando uma, você está estudando várias. Você já virou atacadista. Vocês estão entendendo como é que é? O processo da expansão das especialidades chega no generalismo e no atacadismo. Isso é que é a cosvisão do processo prático, objetivo. Até profissional é assim. O que mais? Na página 9, em parafatologia, no final da terceira linha, o emprego das parapercepções nas decisões. A primeira coisa que você vai fazer, o que é que você tem que fazer? Quando está assim, eu te pergunto. É um negócio que eu vivo batendo aí, anos. O que é? EV. Você já está sabendo. Primeiro é EV. Agora limpa o ambiente todo e vê como é que fica.
Então, joga todos os seus bagulhos energéticos fora. Qual é o pior bagulho energético que uma pessoa tem? Pato pensei. Mas como é que é o bagulho mesmo em si? Você está falando em tese. Isso é teoria. Tem um negócio palpável. Não. Essa vocês estão boiando, eu já vi. Deu um branco. Eu sinto aqui. É bloqueio cortical. Tem lógica isso? Tem lógica para vocês? Eu já toquei nesse assunto aqui há muitos anos. É o bloqueio. Então, veja, se atacar isso aí, as coisas começam a mudar. Fica diferente. Ficam diferentes. Professor. Lógico. Ninguém falou, deu bloqueio. Eu não quis fazer a piada por aí, porque senão todo mundo ia falar, não é isso, vem com essa. Eu ia tirar partido do negócio. Aqui, não deixa. Essa não. Mas e depois disso? O que é? Aí, os empregos das parapercepções. Como que faz essa interpretação e casa com... Emprego das parapercepções nas decisões. A hora, então, que você limpou o ambiente, você pondera aquilo. Você, às vezes, se a sua sinalética já melhorou muito, você vai receber um banho de energia. O caminho é aquilo, não tem outra. Naquele momento é o ideal, não tem outra coisa. Entende? Então, por exemplo, eu raramente preciso de enfrentar o processo da dúvida. Eu tiro minha dúvida através da minha sinalética. Está entendendo? A hora que eu sinto aquele banho de energia espontâneo que eu não criei, é como se você falasse, por aí, vai nessa, Tafarel. É aquele negócio, vocês estão falando para mim. Vai nessa, não é isso? Há, de certa forma, uma referência teórica interassistencial quando você estuda muito conscienciologia. Né? Você sabe que aquela referência é a ideal. A consciencialidade de ir na busca deste referencial é o dia a dia. Né? Porém, existe esse contato mais forte com o domínio energético e com a equipe extrafísica. Então, é por aí, você vai aumentando o domínio energético, vai... Agora, a coisa mais séria, né, não é bem isso não. A coisa mais séria é você saber que você está sempre com companhia. Não perder isso nunca de vista. Eu acho isso mais sério. Tem sempre companhia. Então, com o passar do tempo, é lógico, todo mundo quer ter companhias boas, melhores. Então, com isso, você não vai perder de vista o amparador nunca. A partir disso, você vai acertar mais. Com o passar do tempo, você vai marchar, sabe, nas mesmas pegadas do amparador. Em sincronismo com o amparador. Total. 1, 2, 1, 2, todos dois certinho. Porque nas próprias decisões isso vai pesar bastante também, esse sincronismo mais direto. Tem lógica, não tem para você. Agora, gente, estão perguntando aqui, podemos dizer que a referência é a mesma coisa que a base para ou de comparação? Até um certo ponto, sim. É associação de ideias também. Tem uma série de condições aí, dentro dos atributos ali, propulsores da evolução. Ou seja, precisamos de referência para tudo, até um certo ponto. Para a maioria, sempre é melhor você ter referência. Um outro nome que se usa, e nesse caso aqui, nesse aspecto particular sobre referência, é a gente falar o precedente. Qual foi o exemplo que tem? O que já houve nesse sentido? Por exemplo, uma pessoa que não tem referência para aquilo que ela vai fazer, ela pode estar reinventando a roda. É aquele caso daquela equipe que tinha um homem que estava dirigindo para acessar o pico da montanha. Então ele falou assim, não, o acesso melhor é por aqui. E começaram a fazer, não examinar nada. Quando chegaram lá em cima, já tinha uma verdadeira aldeia lá em cima do pico. Eles tinham entrado pelo outro lado, que era mais fácil. Então, veja, não tinha referência. Eles não examinaram. Vocês estão entendendo como é que é? Na masculinologia, feminologia, poderia dar um exemplo de o ou a mini-dissidente ideológica nesse contexto? Mini-dissidente ideológica de referência. É aquela pessoa, por exemplo, que arranjou uma dissidência baseada
do avô, que aquele rapaz gostava demais do avô. E o avô era evangélico. Ele então rodava, ele ficava com o evangelho, porque o avô dele falou. Então, era uma referência que segurou o camarada na mini dissidência dele e não teve jeito de ele sair disso. A hora que a gente falava assim, vamos mexer com EV. Não, eu não posso mexer com isso. Isso aí não é assim. Isso aí não pode fazer assim, só porque quer. Isso é muito egoísmo seu, a hora que você faz uma coisa dessa. Então, veja, isso foi a referência do avô da pessoa. Então, vocês notam que, às vezes, a pessoa controla a outra distância no tempo e no espaço. Essas coisas todas ocorrem mesmo. Existe isso. Agora, uma publicação da revista Nature, 451, relaciona um referencial de duplicidade de pesquisa global. Segundo a revista, os cientistas publicam mais pesquisa com a técnica do autoplágio. A questão é, qual o procedimento coerente de citar uma pesquisa ou um autor? O coerente é você ver aquilo que tem relação com o texto, sem precisar de rasgar seda para seguir esse preceito da ciência bacteriológica aí, ou eletronótica, que é publicar ou perecer, que é justamente esse da Nature. A Nature está certa disso. Olha, eu recebo a revista Nature aqui. A maioria dos artigos passou por cima. Que tudo é aquilo que eu falo. É o pentelho de um pequeno passarinho, ou pequeno bichinho marítimo do mar Mediterrâneo, naquela parte que está sendo extinta. O que isso vai interessar para a minha vida estudando a consciência? Neca. Agora veja, no Centro da Consciência Contínua, estudando lá com a Pia Steiner, nós já falávamos dos pentelhos desses bichinhos e germes do mar Mediterrâneo. E, para não falar, tem outros mares que desapareceram, tipo Mar Negro e outras coisas mais, que a poluição acabou. Então, veja, qual é o procedimento coerente de citar uma pesquisa ou um autor? É citar aquilo que interessa. Vocês olham que eu tenho muita citação nas minhas coisas. Veja o jeito, veja a citaciologia que eu faço. Agora, a citaciologia é a ciência do processo da referência. É a referenciologia. A obra do Robert Monroe pode ser considerada como uma obra de referência? Favor comentar, em especial o livro Viagem Além do Universo. Olha, na Viagem Além do Universo, é o pior livro na situação que eu acho dele, porque ele está falando lá e faz umas referências ao processo da física, como se, por exemplo, o processo físico fosse a mesma coisa do extrafísico. O Robert Monroe, ele era mais um engenheiro, ele não era do ramo do processo extrafísico, mas ele viu os processos de estado vibracional, ao modo dele, falou nessa situação, explicou uma opção de coisa. Mas nos Viagens Além do Universo, ele quis falar de coisas da física que não correspondem ao processo extrafísico. Lá tem muita bobagem. Eu não assino embaixo, eu faço mais restrições. O outro livro dele é melhor, o anterior, o primeiro. Na área comportamental, segundo seu autodiscernimento, quais são as referências principais de saúde consciencial? Na área comportamental, aqui, olha, você tem que pegar aquelas pessoas que saíram melhor dentro daquela linha de atividade que eles tiveram. Então, por exemplo, falando uma das coisas mais difíceis que tem no Brasil, a política. Talvez, entre os menos piores, seriam Juscelino Kubitschek, que eu conheci, e o outro nosso lá, como é que chama lá? Alberto Pascalini, lá do Rio Grande do Sul. Isso aí valeria a pena pensar. São pessoas. Do ponto de vista da intelectualidade, uma pessoa, por exemplo, que eu admiro muito, foi o Ponte de Miranda, por exemplo. Foi uma pessoa fora de série. Do ponto de vista, assim, de política educacional, uma das pessoas que trabalharam mais para isso no Brasil, que eu trabalhei junto com ela, foi o Mário Palmério. Por aí tudo são referências dentro de certas áreas, que você tem que ver por aí. Do ponto de vista de salvacionismo, piegas e processo de santificação, foi o Chico Xavier. Ele só pensava naquilo e só mexia naquilo. E esse naquilo não tem nada de sexo. É o processo mesmo de atender os outros, fazer assistência
para se transformar num santo que ele queria. O caminho dele era esse, cedo ou tarde o caminho era esse. Ele também foi um exemplo para mim. Agora, do ponto de vista de falta de experiência ou apedeutismo, o Manelzinho, por exemplo, do ponto de vista evolutivo, foi uma pessoa que superou uma opção de coisa. Quer dizer, o Manelzinho tinha menos estudo que qualquer um de vocês. E eu quero ver vocês fazerem o que ele fez, tá? E eu espero, pelo menos isso. Na penúltima linha de parafatologia, as referências multidimensionais. Poderia dar alguns exemplos? As referências, vamos ver aqui o que é que eu estou falando com calma, só para a gente ler tudo. É aqui. O convívio intra e extrafísico, as referências evolutivas. O problema é parafatologia. É a quarta linha, né? Referência, não, deixa eu ver aqui. Referências multidimensionais, mas também tem as referências evolutivas lá. Agora, as referências multidimensionais é aquilo que a pessoa já tem dentro dela como algo concreto e que ela pode confiar. Então, por exemplo, nas retrocognições, nos fenômenos que a pessoa já teve, o convívio extrafísico que ela tem, os processos da vivência nessas dinâmicas, desses cursos todos que tem por aqui, a pessoa tem que ver o que é que ela teve. Nesse seu caso aí, por exemplo, é o problema de você sentir a presença de determinadas consciências, etc. Tal. Você sabe o que eu estou falando aí, a pessoa que perguntou. Então, são referências multidimensionais. Agora, o melhor que tem é aquilo que diz respeito à pessoa nas vivências que já passaram, com referência à retrocognição, multidimensionalidade, parapsiquismo, energia, extrapolacionismo, etc. Tal. Isso é que eu acho que talvez seja o melhor aí no caso. Professor, na trinomiologia ali, é o trinômio avaliar, informar, esclarecer. Esse seria um trinômio básico para a questão da TARES e o processo da docência também? Do ponto de vista da comunicologia, de tudo, isso aqui é importantíssimo, né? Que é avaliar, informar, esclarecer. Agora, veja, isso aí corresponde àquele outro trinômio do acolhimento. É a mesma coisa. Poderia dizer que tem uma relação forte, né? Só que tem que lá a gente está usando o substantivo. Aqui nós estamos usando o verbo, que é a ação. Né? Mas lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa. O senhor poderia também explicar melhor o conexidade, conotação e concatenação? Conexidade. Conexidade é a conexão. Então vamos entender. Conexão é a hora que você junta uma coisa com outra. Agora, conotação é a hora que tem nessa junção tem elementos ou ingredientes ou termos que são igual ao outro. Então eles são conotativos. Tem alguma coisa de conotação. Agora, a concatenação é a hora então que você junta o que você juntou, os lados que têm semelhança um com o outro para encaixar, e você faz o encaixe final maior. Isso é que é o processo da concatenar. Aí você tira a sua conclusão. Concatenar é justamente isso, é levar para isso. Isso é muito forte quando você faz revisão bibliográfica, então. Não, é forte para qualquer coisa que a pessoa faz em matéria de abordagem. Se você pensar bem, serve para tudo. Mas a pessoa tem que entender as nuances disso. Conexão, conotação, concatenação. A conotação é a hora que você tem um elemento aqui e tem outro. Todos os dois, por exemplo, falam de manga. Então, tem sua relação. Há uma conotação do processo, tá certo? Agora, veja. Na conexão, é a hora que você pegou dois elementos e juntou. Você não viu que tinha manga. Você vai olhar, tinha manga lá dentro. Por exemplo, pode ser aí dentro da culinária, pode ser dentro de um monte de condições que pode ter isso. Na plantação, o processo da agricultura, entende? O problema da alimentação, da nutrição, entende? Tudo é. Você vai fazer um estudo, por exemplo, de dieta. Entra aí, dieta que eu estou falando, alimentar. É uma coisa séria. Agora, concatenação é a hora que você juntou isso tudo e tem uma visão de conjunto daqueles elementos todos que já passaram.
Agora, ó, tudo isso caminha para a síntese final, tá certo? Final temporária. E depois vai uma nova conexão. Vai começar toda a análise na estaca zero, com muita paciência. Paciência, caldo de galinha, paciência de Jó. E outra coisa, princípio de São Tomé, ou seja, não acredita em nada nem em ninguém. Você começa a fazer daí conexões com as concatenações que você já fez, e assim vai. Aí é que vai. Agora veja, quando a gente fala que você tirou de 100 ou de 1000 itens analíticos, você pegou um para servir de síntese para tudo aquilo, você está apenas juntando alguma coisa de novo. Então vamos supor que você já tinha juntado uma opção e não sabe o que vai fazer com aquilo. Você põe tudo agora na nova análise e vamos ver o que dá. O que a gente descobre nisso não está no gibi. Há muitas surpresas boas. Mas a pessoa tem que ter paciência de fazer isso. Agora, por exemplo, pensa bem no assunto e trabalhe naquilo 10 anos. Você vai ter uma exaustividade em pouco tempo. Agora, a bibliografia vai aumentar, que vai ser uma loucura. Só de armário você vai fazer, tirando e imprimindo lá mais de uns 2 armários, pelo menos. Em 10 anos vai dar mais do que isso. Vai depender da pessoa, né? Qual é o pique dessa pessoa? Qual é o fôlego dela? Um armário não é nada, se você for pensar do jeito que nós fazemos. Eles já estão por aqui com o negócio, só por causa das que eu mandei para lá, pensa bem o que ainda não vai ter. A pesquisa conscienciológica, essa é uma base para a pesquisa conscienciológica. Sem isso seria muito difícil. A pesquisa conscienciológica, ela precisa cada vez mais de amplitude. Por isso que eu falo, o amplificador, a amplidão, o cosmorama, a cosvisão, tudo você tem que fazer de uma maneira generalista, universalista e, no caso também, aí, mais sério, de uma maneira assim, vamos dizer cósmica, né? Por isso que eu falo em cosmoconsciência, cosmo isso, cosmo aquilo. Quais as biografias de referência mais importantes para o senhor no Brasil e nos Estados Unidos? Biografias de referência mais importantes? Olha, eu acho que tem umas biografias assim, é muito difícil falar isso assim, né? Mas Helen Keller, eu aconselho todo mundo e recomendo todo mundo estudar a biografia da Helen Keller. Uma outra pessoa, porque essa é mulher, uma outra pessoa é a nossa amiga da enfermagem. Como é que é o nome dela? Florence Nightingale. Agora, tem vários aí nesse processo todo que a gente deve estudar. O outro que a pessoa deve estudar é o São Francisco de Assis, o Chico de Assis, para mostrar o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Tem muita bobagem na vida dele. No entanto, ele queria ser Jesus Cristo, maior do que Jesus Cristo, se a pessoa for ler. Agora, muito cuidado, tem que escolher muito a biografia que for ler desse homem. Por quê? É o homem que tem mais biografia no mundo. Agora, então, vale a pena ver o que é que se faz com isso. Agora, existe outros também que a gente tem que estudar para ver o que é bom e o que não presta. Por exemplo, o Krishnamurti tem uma biografia de 700 páginas, que vale a pena estudar. Tem várias biografias dele, mas essa grandona vale a pena ver. Porque ali você vai ver a pessoa que sabia o que era, o que não era, porque lá faz referência nas autobiografias dele. Então vale a pena ver como é que é. Agora, ó, isso aqui que a pessoa está querendo, ela está querendo demais. Precisa de saber dentro da área dela o que ela quer. Senão está querendo muito. Professor Valdo, aqui na questionologia, eu pergunto, você já estabeleceu padrões para todos os posicionamentos existenciais. De modo prático, como seria uma forma da pessoa fazer uma checagem disso? Assim? Seria ela pegar, por exemplo, cosmoética. Ela passa vários itens da vida dela sobre cosmoética, ou não? É só pega lá a folha de avaliação do conscienciograma. Lá já tem tudo mastigado. Lá vai dar muita ideia para a pessoa. Sobre vários tipos de consciência. A parte política, a parte intelectual, a parte emocional, tudo tem lá. São as consciências. Agora, se a pessoa tiver muita dificuldade com isso,
a gente recomenda ler os 700 experimentos. Mas ler desde o primeiro experimento, que é o modo de abordagem. Na hora que fala, vamos supor que, a pessoa saber como é que é isso. Que ela tem que ler fazendo crítica de tudo. A melhor coisa que tem é uma pessoa fazer heterocrítica desses meus livros. Que ela aí vai ver onde ela está. Quer dizer, aonde eu estou errado e onde ela está certa. Ou, se vocês quiserem, vice-versa, às vezes, né? Tá certo? Mas aí ela vê o padrão e ela vê onde ela está e o que ela tem que... Agora, ó, tem aquele negócio que a gente falou isso aqui. Então o cara falou, não, eu sei o que você está falando, Raul. Você está dizendo o seguinte, eu vou ler, então eu vou ver onde é que você está errado e onde que eu estou certo. Ou se você quiser, vice-versa. Onde é que eu estou certo e onde é que você está errado. Está entendendo, né? Ficou tudo do mesmo jeito. Agora, tem gente que é assim, né? Você sabe que é desse jeito, né? Então, veja, esse que nós chamamos da priorismose. São essas pessoas. Você entendeu isso? É a priorismose. Não, pois é. Pois é. Aqui não, é aquele negócio que eu falo. Aqui, ó. Tem uma expressão que eu falo. Como é que é a minha expressão que eu falo? Você é isso aí. É a mesma situação. Entendendo? Você é boba ou assim mesmo? Não mudou nada. Está entendendo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas aleivosias, né? Aleivosias. Que no caso aí, isso aí é excesso, é exagero. Agora, como nós estamos depurando cada vez mais as nossas técnicas de debate, é muito importante a gente tocar nesses assuntos aqui. Agora, você já viu que ultimamente vocês deixaram de lado uma série de verbetes de debate, né, senhor João Doutor? Esses todos que estavam aí guardados, tudo é a maioria de debate. Eu não entendo porquê, mas... Agora, uma boa parte deles é porque é uma palavra só. O povo tem não sei o quê. Todo mundo quer, tem que colocar algum adjetivo, alguma coisa. Professor Valdo, aqui, a referência cruzada, o que é mesmo referência cruzada? Referência cruzada. Na sim. patologia, na 7ª linha. Sim, eu já toquei nesse assunto. É porque eu devia estar lá fora. Sim. Referência cruzada. É a hora que você faz o cruzamento das ideias, dos fatos e dos elementos que você tem à sua mão. Você vai cruzar um com o outro para ver uma terceira posição. Isso aí, na ciência, chama dissociação. Agora, dissociação. Você tem um elemento aqui da sua ideia. Aí você arranjou uma coisa nova. Você junta os dois para dar uma terceira. Isso é referência cruzada. Existe também, por exemplo, na medicina, em certos processos até de engenharia, tem também o diagnóstico diferencial. Você está entendendo? Que você compara uma coisa com outra para ver o que é que vai dar. Agora, eu uso demais na enciclopédia, são as palavras confronto, paralelo, cotejo e outras coisas mais, que é a confrontação. Agora, um outro nome que eles gostam de usar em ciência também é contrastabilidade. É o processo de ser contrastado. Então, por exemplo, eu comparo uma pessoa com outra. Então, uma cobaia com outra. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, um livro com outro. Isso tudo aí dá. Agora, a referência cruzada. Quase sempre se fala quando você muda a abordagem mais profunda, enraizada. Então, por exemplo, você está estudando um assunto. E tem gente que é a favor do que você está estudando. Mas tem o outro que não é. Então você tem que estudar o adversário, o desafeto, aquele que é o contrastante. Isso é a referência cruzada. Você não pode ficar só com aqueles que vão bater palma para você. Tem que falar aqueles que estão atirando pedra. Você está entendendo? Para você ficar numa terceira posição democrática, mais abrangente. E outra coisa, com isso, você vai ter uma visão de conjunto formidável. Você entendeu a referência cruzada? Outra coisa assim, professor, por exemplo, eu sempre tive como ideia para mim para evoluir, que o lugar certo seria Foz. Então eu coloquei
Eu não sei, isso não deve ser, está tendo como a priorismose, assim, uma ideia fixa. Mas eu tinha a ideia fixa que era Foz. Eu queria vir para Foz. Eu achava que Foz era o lugar ideal para mim, A entendeu? primeira coisa que teria que ver assim, por quê? Você respondeu essa pergunta? Exatamente porque eu via que o que eu tinha de referência para mim na época em que eu conhecia a Conscienciologia, que foi há 18 anos atrás, em Recife. Então, o que acontece? Eu tinha, o que eu via de fotos, de Foz e tudo, era Foz. Eu queria sempre Foz, porque eu achava, o CAEC em si, não é? Aqui que eu achava que eu ia... Não, mas isso é por causa da sua parte prática, pragmática, objetiva, vivencial. Porque não era como eu tinha como isso como uma referência na minha vida? Foi, mas veja, por causa da parte pragmática, isso é positivo para você. Sabe o que isso mostra? A parte vivencial sua. E a coisa mais importante na vida da gente é a vivência. A vivência é 99%, a teoria 1% só. Agora, por que a gente prova para você que isso é pragmático? Porque quando nós trouxemos para cá é para fazer a SOCIM conscienciológica. O CAEC foi criado para isso, porque o Instituto era muito ainda teoricão. Mesmo nas pesquisas que fazia, curso, os debates, a coisa toda. Agora, aqui não. Foi para ver a parte prática, foi quando nós começamos a fazer os laboratórios, num nível que não tem laboratório nenhum do tipo que nós usamos. Exatamente. Isso aqui eu... Então você pensou bem. Nesse assunto você está certíssimo. Do ponto de vista de escolha, era a melhor coisa que você tinha à mão. Era o ideal. Pois é, foi minha referência e eu não abri mão dessa referência. Você está certo. Isso aí você acertou em cheio. É isso aí. Obrigada. Eu vou sair. Eu queria... Pode falar. Dentro do binômio regressão ou evolução, o que fica a referência ou não referência para uma consciência em coma? Eu vou trazer isso sobre o hibernante para você. Pelo seguinte, a rigor, quanto mais evoluído seja o princípio consciencial, menos ele perde o processo da lucidez. Ele apaga temporariamente, ele não se manifesta tanto. Mas, por exemplo, eles já provaram que o cérebro continua funcionando em todo mundo. Por isso que eles têm essa dificuldade de falar se a pessoa morreu ou não. Que às vezes é uma morte cerebral, mas está tudo funcionando ainda em alguns aspectos, sistemas e órgãos. Então, isso tudo é o hibernante, como nós chamamos. Agora, por exemplo, uma coisa muito séria nisso, Luci, é que uma série desses fenômenos, inclusive a experiência da quase-morte, que você conhece bem, o ideal para uma experiência EQM, sadia, é a pessoa ter um amortecimento dos sentidos. Isso também, os sentidos do corpo. Agora, isso tem um nome. Você sabe como é que é o nome disso? É aquele negócio quando perde. Animação suspensa. Isso é hibernante. Então, veja, se procura a hibernação de propósito para desenvolver o processo do parapsiquismo. Entendeu? Agora, veja, a hibernação, aí no caso, ela é superior ao problema do recolhimento íntimo da reflexão. Entende? Porque ela é transcendente, ela já mexe com outra dimensão. O holossoma já está se manifestando, não é apenas o corpo humano. Pois é, mas a lucidez você não perde. Nenhum de nós aqui perde a lucidez em época nenhuma. Eu, por exemplo, essa noite mesmo, eu estava lá trabalhando aí com a Consciex, então comecei depois a raciocinar as coisas todas da minha infância, sabe, na minha idade, né? A gente pensa muito no processo do passado, que ainda mais comigo, que eu tenho memória de certas coisas assim, com factual e tal. Então, eu estava lembrando, quando vinha aquelas Consciex que tinham morrido com a crise epilética, elas morreram, então a sensação aguda de tudo ruim era horrível. Então, apareceu o cara aí, que a hora que ele chegou perto de mim, e eu deixei que aquilo acontecesse para poder fazer o acolhimento, eu senti a mesma coisa. Isso foi essa noite. Era mais ou menos 5 e tanto da manhã por aí. Agora, o que é que se passa?
numa condição dessa, eu estava pensando, isso é uma coisa horrível. Pelo seguinte, a pessoa fica sem saída. É uma sensação que não tem esperança de modo algum. A palavra esperança nunca existiu para essa consciência. Não há nada. E é justamente isso que é o processo da baratosfera. Agora, o que se passa? Vai chegar um ponto, então, que a pessoa dá isso que nós chamamos do que é a desorientação. Essa desorientação é pior do que a deprê, no caso. Por quê? A pessoa, ela quer acabar consigo mesma, ela quer destruir tudo dentro dela, e não tem jeito. E aquilo continua, e ela fica com aquela ideia fixa, o monoideísmo, e não sai. Esse nosso amigo estava assim. Me deu uma pena aquilo agora. Tudo indica que o negócio dele é muito antigo. E ele não dessomou novo, ele dessomou recente. Agora, você pensa bem. Há certas condições que eu não gosto de falar, e nem vou falar aqui, porque nós estamos em online, não é bom. Porque, senão, daqui a pouco eu estou fazendo aquilo da listagem lá dos caras que eu estava metendo pau aí. Você está entendendo? Tem certas coisas horríveis nesse aspecto. Agora, para mim, desse tipo de mentalidade é o pior que tem. Isso aí, para mim, é o fundo do poço, em matéria de processo de consciência e de patologia. Por isso que eu falo, então, para vocês, quando vocês não tiverem jeito, que uma ideia se insinua demais e quer predominar na sua cabeça de todo jeito, e ela é super negativa, saia, vai tomar um banho, faça uma ginástica, conversa com alguém, telefona, vai ver televisão, fixa a ideia em outra coisa, porque quase sempre você está captando diretamente a frequência mais forte da baratosfera. Isso é batata. É a mais forte. Então veja, isso é justamente o contrário das centrais extransfísicas. São as centrais baratosféricas, que eu já falei disso. Quando a pessoa está nisso, ela já acumulou aquilo ali. Agora, o negócio é terrível. Quando a pessoa está doente, eu falo para ela certas coisas para dar um impacto sério, mas nós não podemos falar para todo mundo certas coisas que tem. Esse é o motivo, por exemplo, no Projeciologia, vocês não vão ver nenhuma técnica que mexa com o coração. Por causa do processo da indução. Mas tem coisa pior. Tem coisa muito pior do que isso. Se alguém quiser saber, eu falo da boca para o ouvido. Você está entendendo? Em particular. Eu quero. Entende? Eu estou fazendo coisas uma análise horríveis. de dois fatos. Pensa só uma coisa. Eu só vou falar uma, de modo geral. Vocês já viram todos esses casos patológicos que têm acontecido de automutilação? Pensa nisso. Agora, uma coisa. Alguém fez revisão aí do texto? De alguma coisa? Tudo bem? Então, ó, hoje nós temos aqui, e essa semana nós vamos encerrar isso, né? Hoje nós temos 4. Então, ó, quarta, quinta, sexta, sábado. No sábado a gente acaba. No domingo eu tenho que entrar com 20. Eu vou ler os verbetes e em seguida o Antônio vai dar um recado. Verbetes antigos. Localização, operação, prerrogativa, primoponente. Localização, operação, prerrogativa e primoponente. Pessoal, eu queria aproveitar então para fazer um recado, um aviso a todos. É um encontro de qualificação de pesquisa conscienciológica, que vai ocorrer de 25 a 27 de julho, sexta a domingo. O interesse é exatamente dentro do tema aqui do verbete, se debater e se discutir as referências da pesquisa conscienciológica. Nesse sentido, foi elaborada uma pesquisa com 25 perguntas. A primeira vez que essa pesquisa vai ser disponibilizada vai ser depois da tertúlia no próximo domingo. Então vai ser distribuída essa pesquisa. Essa pesquisa visa apontar quais são aqueles pontos onde a cientificidade conscienciológica pode ser melhorada. O evento está organizado em 5 blocos. Autopesquisologia, parapercepciologia, verponologia, argumentologia e conscienciografologia. E nesse evento não vai haver apresentação de pesquisas pessoais, mas a gente vai debater aqueles pontos fracos que a pesquisa apontou. Então, vão ser 5 blocos, de 25 a 27 de julho.
O preço para quem está se inscrevendo agora é R$50. Quem se inscrever em julho é R$60 e inscrição no dia R$70. Então as inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui na recepção do CAEC. Empatou. Prerrogativa com primo oponente. Quem prefere prerrogativa, levanta as mãos, por favor. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Primo oponente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deixa eu contar de novo, porque eu acho que deu 15 de novo. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ganhou prerrogativa com... Não, Locha, vai repetir, vai empatar de novo. Agora você não pode mais voltar. Agora não vota mais. Você pode... Não. Você passou 2 vezes, passou por aí. Ganhou prerrogativa.